Agora a economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje a reunião que deve definir o futuro da taxa básica de juros. Conosco por aqui para comentar sobre o assunto, seja bem-vindo Luiz Arthur Nogueira. Esse é um assunto que tem sido bastante discutido no país, a gente tem acompanhado, não é, Luiz? Qual deve ser a decisão do Copom? É possível prever? Ela deve ser anunciada na quarta, amanhã? Isso mesmo, Adriana. Aqui a gente explica e descomplica a economia. A reunião do Copom, como você disse, começa hoje, termina amanhã. Não deve ter novidades sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 13,75%. Mas há uma enorme expectativa, Adriana, sobre o comunicado que será emitido após a reunião. Por quê? Porque esse comunicado pode sinalizar uma queda dos juros nas próximas reuniões do Banco Central. O problema é que não deu tempo do governo Lula, em especial o Ministério da Fazenda, anunciar o arcabouço fiscal antes desta reunião do Copom. Como o Banco Central é um órgão técnico, seria importante que ele tivesse acesso ao conteúdo da nova regra das contas públicas para poder decidir e sinalizar de fato uma queda dos juros. Sem essa informação, fica muito difícil. Até o presente momento, o que tem é muita pressão política por parte do governo Lula e pouca informação técnica por parte do Ministério da Fazenda. Num contexto em que a expectativa inflacionária para o ano que vem está piorando. Ontem saiu o Boletim Focus do Banco Central e a projeção para o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, subiu de 4,02% para 4,11%. Lembrando que o centro da meta de inflação do ano que vem é de 3% e o teto é de 4,5%. Ou seja, a expectativa já está se aproximando do teto da meta de inflação. O fato é que a pressão política está muito forte. Ontem teve uma reunião, um evento no BNDES, no Rio de Janeiro, com muitas críticas aos juros altos por parte do presidente do banco, Aloysio Mercadante, por parte do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e até de um prêmio Nobel de Economia. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Viga. Um seminário internacional sobre os desafios do desenvolvimento sustentável no século XXI se transformou em um evento com muitas críticas e ataques à taxa básica de juros, a Selic. Ela hoje é de 13,75%. Esse seminário, promovido pelo BNDES, pelo SEBRE e pela Fiesp, acontece justamente na semana em que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, se reúne para definir a nova taxa básica de juros do país, ou se mantém a Selic nesse patamar bastante elevado de 13,75%. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que não há razões, motivos para uma taxa de juros real no Brasil tão elevada, entre 7% e 8%. Isso acaba dificultando o consumo, atrasa investimento e onera o fiscal. Não há nada pior para o fiscal do que isso, que metade da dívida é Selic. Então, acreditamos no bom senso que nós vamos ter aí redução da taxa de juros. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, em plena semana do Copom, cobrou juros mais baixos e também que o banco tenha flexibilidade para adotar outras taxas de remuneração para além da TLP, a taxa de longo prazo. Então esse é o papel do BNDES, subsidiar, ajudar a pensar e investir e financiar o crescimento. O presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes, foi no mesmo tom. Disse que a Selic, no atual patamar, é injustificável. Cobrou juros menores para que a indústria volte a investir, a crescer e ajudar no desenvolvimento do Brasil e também impostos mais isonômicos. Disse que a indústria hoje paga muito mais tributos e impostos do que o setor agropecuário brasileiro. Para comparação, e nós todos aprendemos a admirar e aplaudir o agro, que é pop, que é tech, que é tudo, ele paga 5% do valor adicionado, né? O agro dispõe de um plano safra, que só em subsídios de equalização de impostos são 13 bilhões de reais por ano. Gostaríamos de ter a indústria o mesmo tipo de tratamento. Por que não um plano produção? O Nobel de Economia em 2001, professor da Columbia University,
Joseph Stiglitz fez coro às críticas aos juros altos adotados aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Para ele, a ferramenta é errada no combate à inflação. Os preços, de acordo com Stiglitz, estão altos aqui e nos Estados Unidos, não por conta de uma pressão de demanda, mas sim por uma pressão de custos. Ele chegou a dizer que os juros altos no Brasil são uma espécie de pena de morte. No entanto, o Brasil, ao longo desses anos, vem conseguindo fugir dessa sentença. Difficult situation. Do Rio, Rodrigo Viega. Bom, Luiz Arthur Nogueira, como é que o mercado vem reagindo a tanta pressão política sobre o Banco Central e a expectativa em relação ao novo arcabouço fiscal do país? Muita pressão, hein, Luiz? Verdade, Thiago. E vem reagindo mal. Ontem a Bolsa de Valores caiu 1,04%. A gente vai ver no gráfico, o pregão inteiro ficou em queda, só na abertura uma leve alta. Isso mostra que o mercado está muito preocupado com esse novo arcabouço fiscal, tanto pela demora na sua divulgação, quanto pelo conteúdo. No próximo gráfico a gente vai ver as moedas, aí um bom comportamento, o dólar caiu um pouco, 0,6%, R$ 5,25, o euro 5,62, Bitcoin na casa de 28 mil dólares. No ano, a Bovespa, a nossa Bolsa de Valores, já acumula queda de quase 8%, o que mostra um mau humor do mercado financeiro em relação a esse futuro incerto das contas públicas. A boa notícia do dia, Thiago, é que ontem a gente comentava aqui no Jornal da Manhã a compra do Credit Suisse pelo banco UBS, isso acalmou o mercado financeiro, as bolsas subiram nos Estados Unidos e na Europa e hoje, terça-feira, novamente as bolsas europeias estão em alta neste momento de 1,5%.